Foram várias vezes numa só noite, até que no silêncio do quarto, o milionário percebe algo na cama e perde as forças diante de uma revelação inesperada. O barulho ensurdecedor da festa corporativa ecoava pelo salão do Hotel Copacabana Palace. Rafael Montenegro ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava a multidão de executivos, socialites e influenciadores digitais que circulavam entre as mesas decoradas com orquídeas brancas. O evento de lançamento da nova linha de investimentos de sua empresa havia atraído exatamente o tipo de pessoas que ele esperava: ricas, influentes e dispostas a multiplicar seus patrimônios. Mais uma noite igual às outras, pensou, levando a taça de champanhe Dom Perignon aos lábios. Aos 35 anos, Rafael já havia construído um império no setor financeiro, com escritórios espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Miami. Sua rotina era previsível: acordar às 5 da manhã, treinar na academia particular do seu condomínio em Copacabana, revisar relatórios durante o café da manhã e passar o dia fechando negócios milionários. As mulheres que frequentavam esse tipo de evento sempre seguiam o mesmo padrão: loiras platinadas, vestidos de grife, conversas superficiais sobre viagens para Paris ou novos tratamentos estéticos. Rafael já havia se relacionado com várias delas, mas nunca por mais de algumas semanas. Compromisso era uma palavra que não existia em seu vocabulário pessoal. Foi quando seus olhos encontraram uma figura que destoava completamente do ambiente. No canto do salão, próximo ao bar, uma morena de cabelos cacheados, presos em um coque despretensioso, conversava animadamente com uma das organizadoras do evento. Ela usava um vestido preto simples, sem brilhos ou exageros, e seus olhos castanhos transmitiam uma vivacidade genuína que contrastava com os sorrisos forçados das outras convidadas. «Quem é aquela?», perguntou Rafael para seu sócio, Marcos Ribeiro, que estava ao seu lado observando uma apresentação de dança no palco central. Marcos seguiu o olhar do amigo e sorriu maliciosamente. «Ah, essa é Isabela Santos, enfermeira do Hospital Municipal da Tijuca. Carlota trouxe ela como acompanhante. Dizem que é uma das melhores profissionais do setor de emergência. Por quê?», interessado. Rafael não respondeu imediatamente. Há muito tempo uma mulher não despertava sua curiosidade daquela forma. Havia algo na postura de Isabela, na maneira como ela gesticulava enquanto falava, que o intrigava. Ela parecia genuinamente à vontade, mesmo estando claramente fora do seu elemento social. «Vou cumprimentá-la», disse Rafael, entregando a taça vazia para Marcos. Enquanto caminhava em direção ao bar, Rafael sentia uma estranha ansiedade. Normalmente, abordar mulheres em eventos sociais era algo automático para ele. Algumas frases de efeito sobre negócios, um convite para jantar em algum restaurante 5 estrelas e pronto. Mas dessa vez algo lhe dizia que a abordagem padrão não funcionaria. «Com licença», disse ele, posicionando-se ao lado de Isabela no bar. «Posso pedir uma bebida para você?» Isabela se virou e Rafael sentiu um leve impacto ao vê-la de perto. Seus olhos castanhos tinham pequenas manchinhas douradas que brilhavam sob a luz do lustre, e sua pele morena era naturalmente luminosa, sem excessos de maquiagem. «Obrigada, mas eu ainda estou com esta», ela respondeu, levantando uma taça de água com gás e limão. «Preciso dirigir depois». «Água? Em uma festa como essa?» Rafael sorriu, tentando parecer descontraído. «Deixe-me adivinhar. Você não é exatamente do tipo que frequenta eventos corporativos?» Isabela riu, e o som teve um efeito inesperado em Rafael. Era uma risada genuína, sem artifícios. «Você acertou. Carlota me arrastou para cá, dizendo que eu precisava sair mais da bolha do hospital. Sinceramente, eu preferia estar em casa assistindo a um filme na Netflix». «E o que faz uma enfermeira em uma festa de lançamento de investimentos?», Rafael perguntou, apoiando-se no balcão do bar. «Carlota é minha prima. Ela insistiu que eu precisava conhecer pessoas diferentes», Isabela fez aspas no ar. «E você? Deixe-me adivinhar. Dono de uma empresa de tecnologia que vale alguns milhões?» Rafael riu, surpreso com a perspicácia dela. «Quase. Investimentos financeiros, Rafael Montenegro». Ele estendeu a mão. «Isabela Santos». Ela retribuiu o cumprimento.
Suas mãos se tocaram por alguns segundos a mais do que seria necessário. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente natural. Rafael descobriu que Isabela trabalhava há 7 anos no setor de emergência do Hospital Municipal da Tijuca, que havia se formado em enfermagem pela UFRJ e que morava sozinha em um apartamento alugado no Grajaú. Ela, por sua vez, ficou intrigada ao saber que Rafael havia começado sua carreira como estagiário em um banco e construído seu império financeiro do zero. "Então você realmente veio de baixo?" perguntou Isabela, com uma expressão de genuína curiosidade. "Nasci no subúrbio de Nova Iguaçu. Minha mãe era faxineira e meu pai mecânico." Rafael respondeu surpreso com sua própria honestidade. Há anos ele não falava sobre suas origens com ninguém. Conseguiu uma bolsa de estudos para a administração na PUC e o resto é história. Impressionante. A maioria dos milionários que aparecem no hospital fingem ter nascido ricos, Isabela comentou, tomando um gole da sua água com gás. "Eles aparecem no hospital?" Rafael perguntou, intrigado. "Claro. Infarte, pressão alta, estresse. O dinheiro não protege contra tudo." Ela respondeu com um sorriso irônico. "Na verdade, às vezes até piora. Já vi empresários que não conseguiam parar de trabalhar nem durante um ataque cardíaco." Rafael sentiu um leve desconforto. Nos últimos meses ele havia sentido algumas pontadas no peito durante reuniões particularmente tensas, mas havia ignorado os sintomas. "Você gosta do que faz?" ele perguntou, mudando de assunto. Os olhos de Isabela se iluminaram. "Amo. É cansativo, às vezes frustrante por causa da falta de recursos, mas não há nada comparável à sensação de salvar uma vida. Ontem mesmo ajudei a trazer ao mundo um bebê cujo parto se complicou na emergência. Ver a felicidade da mãe..." Ela parou, notando que talvez estivesse falando demais. "Desculpe, deve ser chato para você." "Pelo contrário," Rafael disse, e estava sendo sincero. "Faz muito tempo que não converso com alguém que tenha tanta paixão pelo que faz." "E você? Tem paixão pelos seus negócios?" A pergunta pegou Rafael desprevenido. Paixão? Ele havia construído sua empresa com determinação, ambição, necessidade de provar seu valor. Mas paixão? "Eu gosto do desafio, da estratégia," ele respondeu vagamente. Isabela o observou com atenção, como se estivesse analisando um paciente. Isso não foi um sim. Rafael riu novamente, impressionado com a percepção dela. "Você tem o hábito de psicanalizar as pessoas? Faz parte da profissão. No hospital, às vezes precisamos entender o que o paciente não está dizendo," ela explicou. "E você está evitando responder minha pergunta." O som da banda ao vivo preencheu momentaneamente o silêncio entre eles. Rafael observou Isabela. A maneira como ela brincava com uma mechinha de cabelo que havia escapado do coque, como seus olhos se movimentavam pelo salão, observando as pessoas, como ela parecia completamente alheia ao luxo que a cercava. "Quer sair daqui?" A pergunta saiu da boca de Rafael antes que ele pudesse pensar 2 vezes. Isabela hesitou por um momento. "Para onde? Conhece o Pão de Açúcar? Sei que pode parecer clichê turístico, mas à noite a vista é incrível e é mais silencioso do que aqui." "Você está me convidando para subir o Pão de Açúcar às 10 da noite?" ela perguntou, divertida. "O bondinho funciona até às 8, mas tem uma chave de acesso especial." "Benefícios de ter investido na modernização do sistema," Rafael explicou, sentindo-se estranhamente nervoso. Isabela o estudou por mais alguns segundos, claramente avaliando a proposta. Rafael se deu conta de que estava segurando a respiração. "Tudo bem," ela disse finalmente, "mas só por algumas horas. Amanhã tenho plantão às 6 da manhã." O bondinho particular subiu silenciosamente pela montanha, carregando apenas Rafael e Isabela. A cidade do Rio se estendia abaixo deles, como um mar de luzes cintilantes, e o som distante do trânsito criava uma trilha sonora urbana suave. Isabela estava encostada na janela, observando a paisagem com admiração genuína. "Quantas vezes você já subiu aqui?" ela perguntou sem tirar os olhos da vista. "Mais de 100, provavelmente. Mas nunca parei para realmente olhar." Rafael admitiu, posicionando-se ao lado dela. "Sempre foi por questões de negócios. Clientes estrangeiros, reuniões informais, esse tipo de coisa." "E agora?" Rafael a observou de perfil. O vento noturno havia solto algumas mechas do seu cabelo, e a luz suave do bondinho destacava a delicadeza dos seus traços.
Agora estou vendo pela primeira vez. Quando chegaram ao topo, Rafael usou sua chave especial para acessar uma área restrita com vista privilegiada. O local era equipado com bancos confortáveis e uma iluminação discreta que não interferia na contemplação da paisagem. Isso é inacreditável, Isabela murmurou, se acomodando em um dos bancos. Trabalho há anos nesta cidade e nunca havia visto ela desta perspectiva. Rafael se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Conte-me sobre o seu trabalho. De verdade. Como é salvar vidas todos os dias? Isabela sorriu, surpresa com o interesse genuíno na voz dele. É intenso. Cada plantão é uma montanha-russa emocional. Ontem, por exemplo, recebemos um menino de 8 anos que havia caído da laje da casa dele no Complexo do Alemão. Fratura exposta, hemorragia interna. Quando ele chegou, os pais estavam desesperados. Ela fez uma pausa, revivendo a cena. Trabalhamos por 3 horas. Eu segurei a mão da mãe enquanto ela chorava e repetia que não tinha dinheiro para um hospital particular. No final, conseguimos estabilizar o menino. Quando ele acordou e pediu água, a mãe desabou em lágrimas de alívio. Rafael sentiu algo se movimentar no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. E casos como esse são frequentes? Diários, Isabela respondeu simplesmente. Violência, doenças que poderiam ser prevenidas com melhor acesso à saúde, acidentes. O SUS tem 1000 problemas, mas às vezes conseguimos fazer milagres, mesmo sem recursos adequados. Você já pensou em trabalhar na rede particular? Imagino que ganhariam muito mais. Isabela o encarou diretamente. Já recebi propostas, hospitais em Ipanema, Barra da Tijuca, salários 3 vezes maiores que o meu atual. E por que não aceitou? Porque quem realmente precisa de mim está na emergência pública. As pessoas que chegam lá não têm plano de saúde, não têm dinheiro para consultas particulares. Para muitas famílias, somos a única esperança. Ela suspirou. Sei que deve parecer ingenuidade para alguém como você. Não, Rafael a interrompeu. Parece princípios, algo que eu esqueci ao longo do caminho. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto observavam as luzes da cidade. Rafael se pegou estudando o perfil de Isabela, notando pequenos detalhes, a pequena cicatriz no queixo, provavelmente da infância, o jeito como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava pensativa, a maneira como suas mãos se moviam expressivamente quando falava. E você? Ela perguntou de repente. O que te motivava antes de se tornar esse empresário bem-sucedido? A pergunta atingiu Rafael como um soco no estômago. Há quanto tempo ninguém lhe fazia uma pergunta tão direta sobre suas motivações reais? Eu queria provar que era possível, ele disse lentamente. Crescer em Nova Iguaçu, ver minha mãe voltando exausta do trabalho todos os dias, meu pai com as mãos sempre sujas de graxa. Eu queria mostrar que era possível sair daquilo. E conseguiu. Consegui sair sim, mas no processo, Rafael hesitou. Acho que me esqueci do porquê isso era importante. Isabela se virou para encará-lo completamente. Como assim? Quando foi a última vez que visitei minha mãe? Há 2 meses. Quando foi a última vez que liguei só para saber como ela está? Não lembro. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Construí esse império, mas me isolei de tudo que realmente importava. A conversa se estendeu pelas primeiras horas da madrugada. Rafael descobriu que Isabela morava sozinha há 3 anos, desde que seu pai havia falecido de câncer. Sua mãe, Dona Carmen, de 58 anos, vivia no mesmo apartamento onde Isabela cresceu em Coelho Neto e trabalhava como costureira autônoma. Minha mãe sempre foi minha heroína, Isabela contou com um sorriso nostálgico. Depois que meu pai morreu, ela poderia ter desmoronado. Em vez disso, montou um pequeno ateliê em casa e conseguiu me sustentar durante a faculdade. Mulher mais forte que eu já conheci. Vocês são próximas? Muito. Almoço com ela todos os domingos. Ela sempre prepara meu prato favorito, bobó de camarão, e insiste em mandar marmitas durante a semana, como se eu fosse morrer de fome. Isabela riu. Na verdade, ela está certa. Minha relação com a cozinha é complicada. Rafael sorriu. Imagino que seja difícil conciliar os plantões com uma vida pessoal. O sorriso de Isabela diminuiu ligeiramente. É complicado mesmo. Já namorei com alguns colegas da área médica,
mas sempre acabava não dando certo. Horários desencontrados, estresse do trabalho. E homens de outras áreas nunca entendiam por que eu chegava em casa às vezes chorando por ter perdido um paciente ou eufórica por ter salvado uma vida. Deve ser solitário. Às vezes é, ela admitiu. Mas tenho as pessoas que importam, minha mãe, algumas amigas da faculdade, meus colegas do hospital. E o trabalho me preenche de uma forma que... Bem, talvez você não entenda. Talvez eu entendesse se tivesse algo que me preenchesse dessa forma, Rafael disse, surpreendendo-se novamente com sua honestidade. Isabela o observou com atenção. O que você faz para se divertir? Além de festas corporativas e jantares de negócios? Rafael pensou por um longo momento. Academia. Algumas partidas de tênis no clube. Viagens, mas sempre relacionadas ao trabalho. Isso é tudo? É. Quando foi a última vez que você fez algo só por prazer, sem nenhum objetivo profissional? A pergunta ecoou na mente de Rafael. Ele tentou lembrar, mas não conseguiu encontrar uma resposta satisfatória. Não consigo lembrar, ele admitiu. Isso é triste, Rafael. A simplicidade da afirmação atingiu Rafael mais forte do que qualquer crítica elaborada. Era triste. Sua vida vista de fora parecia impressionante. Sucesso financeiro, reconhecimento, independência. Mas de dentro era vazia. E agora? Isabela perguntou, se levantando e caminhando até a grade de proteção. O que você vai fazer com essa revelação? Rafael a seguiu, posicionando-se ao lado dela. O vento noturno carregava o cheiro do mar e o som distante das ondas quebrando na praia de Copacabana. Não sei, ele respondeu honestamente. Faz tanto tempo que vivo no piloto automático que nem sei mais como é tomar decisões baseadas em outra coisa que não seja lucro. Começa pequeno, Isabela sugeriu. Liga para sua mãe amanhã. Marca um almoço com ela no final de semana. Sem celular, sem reuniões, só vocês dois. Rafael assentiu lentamente. A sugestão parecia simples, mas ao mesmo tempo assustadora. Quando foi a última vez que havia passado tempo de qualidade com sua mãe, sem verificar e-mails ou atender chamadas sobre trabalho? Isabela, ele disse, se virando para encará-la. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que aceitou sair comigo hoje? Somos de mundos completamente diferentes. Ela pensou por um momento antes de responder. Porque por trás de toda aquela pose de empresário bem-sucedido, eu vi algo real. E faz tempo que não encontro alguém real. Os olhos deles se encontraram, e Rafael sentiu uma conexão que ia muito além da atração física. Havia algo em Isabela que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. Posso te levar para casa? Ele perguntou suavemente. Pode. Mas nada do seu motorista particular ou carro blindado. Vamos de táxi como pessoas normais. Rafael riu. Como pessoas normais. O táxi parou em frente ao prédio simples de 3 andares no Grajaú. Rafael observou pela janela a fachada que precisava de uma pintura nova, as grades nas janelas do térreo e a pequena padaria na esquina que ainda tinha as luzes acesas, mesmo sendo quase 3 da manhã. Esse é o meu mundo, Isabela disse, seguindo o olhar dele. Bem diferente de Copacabana, imagino. Diferente, mas Rafael hesitou. Parece mais autêntico. Isabela sorriu. Quer subir para tomar um café? Sei que é tarde, mas meu apartamento tem uma vista legal da cidade. Rafael sabia que deveria ir para casa. Tinha uma reunião importante às 9 da manhã e precisava revisar contratos. Mas algo na maneira como Isabela o olhava, uma mistura de curiosidade e timidez, o fez acenar positivamente. O apartamento de Isabela era pequeno, mas acolhedor. A sala de estar combinava com a cozinha americana, decorada com tons de azul e branco. As paredes eram repletas de fotografias, Isabela com a mãe, formatura da faculdade, viagens simples para praias do Rio, momentos com amigos. Era o oposto completo do apartamento minimalista e impessoal de Rafael. Café mesmo ou você prefere algo mais forte? Ela perguntou, tirando os sapatos de salto e suspirando aliviada. Café está ótimo. Rafael observou uma fotografia na estante. Isabela jovem, abraçada com um homem mais velho de sorriso gentil. Seu pai? Sim, essa foi tirada no meu aniversário de 21 anos, alguns meses antes do diagnóstico. Isabela se aproximou,
tocando delicadamente a moldura. Ele sempre dizia que queria me ver formada. Morreu 3 meses antes da minha colação de grau. Sinto muito. Ele teria gostado de você, ela disse, surpreendendo Rafael. Papai sempre disse que admirava pessoas que venceram na vida através do próprio esforço. Ele mesmo começou como ajudante numa oficina e terminou sendo dono da própria mecânica. Pequena, mas dele. Rafael sentiu um aperto no peito. Há quanto tempo não pensava em sua própria trajetória como algo admirável, em vez de apenas lucrativo? Senta aí, vou preparar o café. Isabela indicou o sofá confortável da sala. Rafael se acomodou e pegou seu celular por hábito. 17 e-mails não lidos, 8 mensagens no WhatsApp, 3 ligações perdidas. Ia começar a responder quando se deu conta do que estava fazendo. Guardou o aparelho de volta no bolso. Tudo bem? Isabela perguntou da cozinha, notando o movimento. Sim, só tentando quebrar alguns hábitos. Ela voltou com 2 xícaras de café fumegante e se sentou ao lado dele no sofá, deixando uma distância confortável entre eles. Rafael, posso te perguntar uma coisa que talvez seja indiscreta? Claro. Você é feliz? A pergunta simples ecoou no silêncio do apartamento. Rafael tomou um gole do café, forte, com um toque de canela, completamente diferente do expresso italiano que tomava todos os dias. Eu era ambicioso, focado, bem-sucedido, ele respondeu lentamente. Mas feliz? Acho que parei de me perguntar isso há muito tempo. Aí o que te faria feliz? Rafael a observou. Cabelos soltos agora, cascateando pelos ombros, os pés descalços encolhidos embaixo do corpo, os olhos atentos esperando sua resposta. Havia algo profundamente íntimo naquele momento, uma vulnerabilidade que ele não permitia a si mesmo há anos. Não sei, ele admitiu. Talvez conexão, propósito, algo que fizesse diferença na vida das pessoas, como o que você fez comigo hoje. E que eu fiz? Me mostrou que existem pessoas ricas que ainda se lembram de onde vieram, que sucesso financeiro não precisa significar perda de humanidade. Isabela sorriu. Você me deu esperança. Rafael sentiu algo se movimentar dentro dele, uma emoção que não conseguia identificar. Isabela, O celular dela tocou, interrompendo o momento. Ela olhou a tela e franziu a testa. Hospital, ela explicou atendendo. Isabela Santos. O quê? Agora? Mas eu só entro de manhã. Entendi. Estarei aí em 30 minutos. Ela desligou com uma expressão preocupada. Emergência? Rafael perguntou. Acidente na linha amarela. Ônibus bateu em um caminhão. Muitas vítimas. Preciso ir. Rafael observou Isabela se transformar diante dos seus olhos. A mulher relaxada e conversadora de momentos antes deu lugar a uma profissional focada e determinada. Ela correu para o quarto e voltou já vestindo o uniforme do hospital. Calça azul marinho, blusa branca, tênis confortável. Desculpa ter que encerrar a noite assim, ela disse, prendendo o cabelo em um rabo de cavalo prático. Mas quando há emergências, todos os enfermeiros disponíveis são chamados. Posso te levar até o hospital? Rafael ofereceu, se levantando. Não precisa. Vou de ônibus mesmo, é mais rápido a essa hora. Ônibus? São 4 da manhã, Isabela. Rafael, eu pego o ônibus todo dia. Não tenho carro, lembra? Ela disse, pegando a bolsa e as chaves. Faz parte da minha realidade. A frase atingiu Rafael como um lembrete da distância entre seus mundos. Enquanto ele se preocupava com qual de seus 3 carros usar dependendo do compromisso, Isabela dependia de transporte público para ir salvar vidas. Então deixa eu te levar, por favor. Isabela hesitou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, mas vamos ter que chamar um táxi. Eu chamo meu motorista. Rafael, são 4 da manhã. Você vai acordar o coitado só para me levar ao trabalho? Mais uma vez, Rafael se deu conta de como estava desconectado da realidade da maioria das pessoas. A ideia de acordar seu motorista no meio da madrugada não havia lhe parecido problemática. Táxi, então, ele concordou. Durante o trajeto até o Hospital Municipal da Tijuca, Isabela foi ficando cada vez mais tensa. Ela checava constantemente o celular, respondendo mensagens dos colegas sobre a situação da emergência. 18 vítimas, ela murmurou lendo uma mensagem. 3 em estado grave. Rafael observou sua expressão se encher de determinação e preocupação. Você faz isso há 7 anos?
Correr para o hospital no meio da madrugada quando há emergências? Faz parte do trabalho. Quando as pessoas precisam de ajuda, a gente vai. Não importa a hora. E isso não te cansa? Essa responsabilidade constante? Isabela o encarou. Você ficaria cansado de ganhar dinheiro? Não é a mesma coisa. Por que não? Você faz o que sabe fazer bem, eu faço o que sei fazer bem. A diferença é que meu trabalho salva vidas. O seu gera lucro. Não havia julgamento na voz dela, apenas uma constatação simples que deixou Rafael desconfortável. O táxi parou em frente ao hospital. Rafael observou o movimento intenso na entrada da emergência, ambulâncias chegando, pessoas correndo, familiares ansiosos esperando notícias. Era um mundo que ele conhecia apenas de relance, quando precisava visitar algum cliente hospitalizado. Rafael, Isabela disse, já com uma mão na maçaneta da porta. Obrigada pela noite. Foi especial. Posso te ver de novo? A pergunta saiu mais desesperada do que ele pretendia. Isabela sorriu suavemente. Você tem meu número? Rafael percebeu que não haviam trocado contatos. Na pressa do momento, essa formalidade havia passado despercebida. Não. Anota aí. Ela ditou o número rapidamente. Mas, Rafael, nossos mundos são muito diferentes. Não sei se... Eu quero tentar entender o seu mundo. Ele a interrompeu. Se você me deixar. Isabela o estudou por um momento, como se estivesse tentando ler algo em seus olhos. Liga para mim, ela disse finalmente, saindo do táxi. Rafael a observou correr em direção à entrada do hospital, sendo cumprimentada pelos colegas que chegavam para o plantão de emergência. Em poucos segundos, ela desapareceu por trás das portas automáticas. No caminho de volta para Copacabana, Rafael não conseguia tirar Isabela da cabeça. A maneira como ela havia se dedicado completamente à conversa, como havia feito perguntas que ninguém mais ousava fazer, como havia corrido para o hospital sem hesitar quando pessoas precisavam de ajuda. Quando chegou ao seu apartamento luxuoso, a sensação de vazio que normalmente o acompanhava estava mais intensa do que nunca. Tudo ali parecia frio, impessoal, sem vida. Ele se dirigiu ao terraço com vista para a praia e ficou observando o amanhecer sobre o oceano. Pela primeira vez em anos, Rafael Montenegro se perguntou se estava vivendo a vida certa. Rafael não conseguiu dormir. Às 7 da manhã, depois de revisar inutilmente os mesmos contratos 3 vezes, ele tomou uma decisão impulsiva. Cancelou a reunião das 9, ignorou os protestos de sua secretária e dirigiu até uma floricultura em Ipanema. Preciso de um buquê para uma enfermeira que trabalhou a madrugada toda, disse para a florista, uma senhora simpática de uns 60 anos. Algo especial para alguém especial? Ela perguntou com um sorriso conhecedor. Algo que mostre respeito, admiração. Rafael respondeu, sentindo-se estranhamente nervoso. A florista montou um arranjo delicado com lírios brancos e rosas amarelas. Lírios simbolizam renovação, e rosas amarelas representam amizade e novos começos, ela explicou. Rafael chegou ao Hospital Municipal da Tijuca por volta das 9 da manhã. O contraste com o ambiente da festa da noite anterior era chocante. O prédio precisava de reformas, havia filas de pessoas aguardando atendimento e um cansaço palpável permeava o ambiente. Na recepção, ele se sentiu completamente fora de lugar com seu terno italiano e o buquê nas mãos. Com licença, estou procurando a enfermeira Isabela Santos, disse para a recepcionista. Ela está no plantão da emergência. Senhor é familiar. Sou amigo. A recepcionista o observou com curiosidade evidente. Vou avisar ela. Pode sentar ali. Rafael se acomodou em uma das cadeiras plásticas da sala de espera. Ao seu redor, famílias inteiras aguardavam notícias de entes queridos. Crianças choravam, idosos dormiam apoiados nas paredes. Era um microcosmo de sofrimento e esperança que ele nunca havia realmente observado. Uma criança de uns 5 anos, com um curativo no braço, se aproximou dele. Tio, essas flores são para minha mãe? Ela perguntou com curiosidade infantil. Não, são para uma amiga que trabalha aqui. Rafael respondeu sorrindo. Minha mãe também trabalha aqui. Ela é enfermeira. Ontem ela chegou em casa chorando porque um velhinho morreu e ela não conseguiu salvar ele. Rafael sentiu um aperto no peito. Sua mãe é uma heroína por tentar. É o que meu pai sempre fala. A menina concordou.
Mas às vezes eu queria que ela tivesse um trabalho normal, sabe? Que ela não ficasse triste. Antes que Rafael pudesse responder, Isabela apareceu no corredor. Ela estava visivelmente cansada, com algumas mechas de cabelo escapando do rabo de cavalo, mas seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Rafael, o que está fazendo aqui? Ele se levantou subitamente constrangido. Eu trouxe isso para você. Estendeu o buquê. Isabela olhou as flores com surpresa genuína. São lindas. Mas você não precisava. Queria agradecer pela noite de ontem. E saber como foi o plantão. Intenso. Ela suspirou. Conseguimos salvar todos, mas foi por pouco. Um dos acidentados teve parada cardíaca 2 vezes. Você deve estar exausta. Faz parte. Mas obrigada pelas flores. Foram muito gentis da sua parte. Ela hesitou. Quer tomar um café na cantina? Tenho 15 minutos de intervalo. A cantina do hospital era simples. Algumas mesas de fórmica, uma máquina de café, um balcão com salgadinhos e frutas. Isabela se acomodou em uma das mesas com seu café preto e um pão de açúcar, enquanto Rafael tentava encontrar algo palatável na seleção limitada de opções. Primeiro café de hospital da sua vida? Isabela perguntou, notando sua hesitação. É meio óbvio assim? Um pouco, ela riu. Mas está sendo corajoso ao experimentar. Rafael se sentou com um café que tinha gosto duvidoso e observou Isabela devorar o pão de açúcar com a fome de quem havia trabalhado a madrugada toda. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Claro. Ontem, você mencionou que já recebeu propostas para trabalhar na rede particular. Salários 3 vezes maiores. E você quer saber por que eu recusei? Ela completou. Na verdade, quero fazer uma proposta. Isabela parou de mastigar e o encarou com curiosidade. Que tipo de proposta? Rafael respirou fundo. A ideia havia surgido durante a madrugada insone e se solidificado enquanto ele observava o movimento do hospital naquela manhã. Quero investir na saúde pública, criar uma fundação que melhore as condições dos hospitais municipais. Equipamentos, reformas, bolsas de estudo para profissionais. Ele fez uma pausa. E quero que você me ajude a fazer isso da forma certa. Isabela pousou o pão, claramente surpresa. Rafael, isso é inesperado. Eu sei, mas ontem você me fez perceber que minha vida não tem propósito real. Ganho dinheiro para ganhar mais dinheiro. Quero fazer algo que importe. E por que a saúde pública? Porque você me mostrou que existem pessoas dedicadas salvando vidas todos os dias com recursos limitados. Se eu puder ajudar a melhorar esses recursos, seria incrível, Isabela completou com os olhos brilhando. Mas, Rafael, você tem certeza? Isso significaria investir milhões sem retorno financeiro. O retorno seria diferente. Isabela se inclinou para a frente. Me conta mais sobre essa ideia. Rafael se animou ao ver o interesse genuíno dela. Pensei em começar com 3 hospitais municipais, reformar setores críticos, comprar equipamentos que vocês precisam, criar um programa de capacitação para profissionais. Mas não quero fazer isso de forma paternalista. Quero entender realmente onde o investimento faria mais diferença. E onde eu entraria nisso? Você seria minha consultora. Me ajudaria a entender as necessidades reais, a priorizar os investimentos, a garantir que o dinheiro chegue onde precisa chegar. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Rafael, isso é generoso demais, mas você mal me conhece. Por que confiaria em mim para algo tão importante? Porque em uma noite você me fez questionar toda a minha vida. Porque você correu para cá às 4 da manhã para salvar desconhecidos. Porque... Ele hesitou. Porque você é a pessoa mais íntegra que eu já conheci. Isabela corou ligeiramente. E se eu aceitar, qual seria a nossa relação profissional? Parceria. Você continuaria trabalhando aqui, mas algumas horas por semana dedicaria ao projeto da fundação, com remuneração adequada, claro. Não é sobre dinheiro, Rafael. Eu sei, é sobre impacto. É sobre usar privilégio para criar oportunidades para quem não tem. O bip do pager de Isabela interrompeu a conversa. Ela olhou o visor e suspirou. Preciso voltar, mas Rafael... Ela tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Sim. Sim? Sim, para a parceria. Sim, para tentar fazer diferença. E... Ela hesitou. Sim, para te conhecer melhor no processo.
Rafael sentiu uma emoção que não experimentava há anos, esperança misturada com propósito. Há uma condição, Isabela acrescentou se levantando. Qual? Você vai passar um dia inteiro aqui comigo, plantão completo. Quero que você veja de verdade o que fazemos, antes de decidir como pode ajudar. Rafael engoliu seco. A ideia de passar 12 horas em um hospital público era assustadora. Quando? Sábado que vem. Plantão das 7 às 7. Feito. Isabela sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ele havia visto dela. Então, temos um acordo, Sr. Montenegro. Temos um acordo, Srta. Santos. O despertador tocou às 5:30 da manhã de sábado. Rafael havia dormido apenas 4 horas, nervoso com o dia que o esperava. Vestiu uma roupa casual, jeans e camiseta polo, tentando se adequar ao ambiente hospitalar, mas ainda assim se sentia como se estivesse usando um traje de astronauta para uma missão em território desconhecido. Isabela o esperava na entrada do hospital às 7 em ponto, já uniformizada e com uma expressão que misturava diversão e expectativa. Pronto para sua imersão na realidade? Ela perguntou, entregando-lhe um jaleco branco visitante. Tão pronto quanto alguém pode estar, Rafael respondeu, vestindo o jaleco que cheirava a desinfetante. Algumas regras básicas, Isabela disse enquanto caminhavam pelos corredores. Não toca em nada sem permissão. Não faz perguntas pessoais para os pacientes. E se sentir que vai desmaiar, me avisa imediatamente. Você acha que vou desmaiar? Rafael, já vi médicos experientes desmaiarem em situações críticas. Não é vergonha. O primeiro impacto veio logo na entrada da emergência. Um homem de uns 40 anos estava sendo atendido após um acidente de moto com ferimentos expostos na perna. Rafael sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a observar como Isabela e a equipe trabalhavam com eficiência e calma surpreendentes. Precisamos de raio-x urgente, Isabela disse para um técnico, e avisa o ortopedista de plantão. Rafael notou a frustração em sua voz quando o técnico respondeu que o equipamento de raio-x estava com defeito há 3 dias. Vai ter que levar para o Santa Casa, ela suspirou. Mais 1 hora de espera para o paciente. Isso acontece com frequência? Rafael perguntou baixinho. Equipamentos quebrados? Toda semana. Falta de material? Todo dia. Ela respondeu, já se dirigindo para o próximo leito. O dia prosseguiu com uma intensidade que Rafael nunca havia experimentado. Ele viu Isabela atender uma criança com pneumonia, consolar uma mãe desesperada, ajudar um idoso que havia caído em casa e quebrado o quadril. Cada caso era uma história humana completa, carregada de dor, medo e às vezes esperança. Por volta do meio-dia, uma ambulância chegou com uma vítima de bala perdida, um adolescente de 16 anos. Rafael observou a transformação completa do ambiente. A equipe se moveu como uma orquestra bem ensaiada, cada um sabendo exatamente sua função. Rafael, você pode esperar lá fora? Isabela pediu, já correndo para ajudar nos procedimentos. Ele se posicionou do lado de fora da sala de emergência, ouvindo os comandos médicos, o barulho dos equipamentos, a tensão palpável. Pela janela, viu Isabela segurando a mão do garoto enquanto os médicos trabalhavam, sussurrando palavras de encorajamento. 40 minutos depois, ela saiu da sala com o rosto cansado, mas aliviado. Como está? Rafael perguntou. Vai ficar bem. A bala não atingiu órgãos vitais, mas ele é da mesma idade do meu primo. Sua voz falhou. Às vezes, é difícil manter o distanciamento profissional. Rafael a observou se recompor rapidamente e voltar ao trabalho. Durante as horas seguintes, presenciou mais 3 situações críticas. Viu equipamentos que claramente precisavam ser substituídos. Observou profissionais fazendo milagres com recursos limitados. O plantão terminava às 7 da noite, mas às 5:30, uma nova emergência chegou. Uma mulher de uns 50 anos em parada cardíaca. Rafael observou de longe enquanto a equipe trabalhava freneticamente para reanimá-la. Após 20 minutos de esforços, conseguiram estabilizá-la. Ela vai precisar de cirurgia cardíaca urgente, o médico explicou para Isabela. Mas vamos ter que transferir para o Instituto Nacional de Cardiologia. Aqui não temos estrutura. Quanto tempo até conseguir a vaga? Isabela perguntou. Pelo SUS? Talvez alguns dias. A família tem plano de saúde? Não. Rafael observou a expressão de frustração de Isabela.
Era uma situação que claramente se repetia constantemente. Pacientes que precisavam de procedimentos que o hospital não podia oferecer. Quando finalmente saíram do hospital, já eram 8 da noite. Rafael se sentia emocionalmente exausto, mas ao mesmo tempo profundamente tocado pelo que havia presenciado. E então? Isabela perguntou enquanto caminhavam para a parada de ônibus. Qual é o veredito? Estou impressionado. Vocês fazem coisas incríveis com tão pouco. E frustrado também, imagino. Sim, frustrado ao ver quantas situações poderiam ser resolvidas com melhores equipamentos, mais leitos, mais recursos. Isabela parou e o encarou. Rafael, preciso te contar uma coisa. O quê? Minha mãe, ela está precisando de uma cirurgia cardíaca. O médico disse que é urgente, mas pela rede pública pode demorar meses. Eu estou tentando juntar dinheiro para pagar particular, mas... Por que não me contou isso antes? Porque não quero que você pense que aceitar seu projeto é interesseiro. Não quero misturar as coisas. Rafael sentiu algo se quebrar dentro dele. Durante o dia todo, ele havia visto Isabela cuidar de desconhecidos com dedicação absoluta, enquanto sua própria mãe precisava de ajuda que ela não podia proporcionar. Isabela, quanto custa a cirurgia? Rafael, não. Quanto custa? 60 mil reais. Mas eu não quero caridade. Não é caridade. É antecipação dos seus honorários como consultora da fundação. Eu não posso aceitar. Rafael parou em frente a ela, segurando delicadamente seus ombros. Você pode e vai aceitar. Porque sua mãe precisa. Porque você merece. E porque eu aprendi hoje que há coisas mais importantes na vida do que protocolos e orgulho. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Por que está fazendo isso? Porque você mudou minha vida. Porque você me mostrou o que realmente importa. E porque... Ele hesitou. Porque estou me apaixonando por você, Isabela Santos. Ela o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele nunca havia mostrado a ninguém. Eu também estou me apaixonando por você, Rafael Montenegro. Ela sussurrou. Eles se beijaram ali mesmo, na parada de ônibus em frente ao hospital, 2 mundos se encontrando em um momento de pura conexão humana. Quando se separaram, Rafael sorriu. Então, parceira, vamos salvar o mundo? Vamos salvar o mundo, ela concordou, rindo através das lágrimas. 3 meses depois, a Fundação Montenegro Santos havia reformado 2 setores do Hospital Municipal da Tijuca, comprado equipamentos de última geração e estabelecido um programa de bolsas de estudo para enfermeiros. Dona Carmen havia se recuperado completamente de sua cirurgia cardíaca e Rafael havia descoberto que a verdadeira riqueza não se media em números bancários, mas em vidas tocadas e corações transformados. Na noite do lançamento oficial da fundação, Rafael segurou a mão de Isabela enquanto observavam a inauguração do novo centro cirúrgico. Sabe o que descobri? Ele disse. O quê? E foram várias vezes numa só noite que minha vida mudou completamente. E que o que eu pensei que me fazia forte, dinheiro, sucesso, independência, na verdade me deixava fraco. Até encontrar você. Isabela sorriu, entrelaçando seus dedos. E eu descobri que às vezes os príncipes existem de verdade. Só vêm disfarçados de empresários perdidos que precisam encontrar seu coração. Fim.